The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Esse momento, que aconteceu lá em 2010, foi comemorado por uma parte do mundo. Mas desde que isso aconteceu, muita coisa rolou até transformar essa na Copa do Mundo mais polêmica de todos os tempos. Eu imagino que você também não tá tão feliz com essa Copa lá no Catar, assim como muita gente. E eu vou te explicar os motivos por trás disso agora, aqui no Ponto a Ponto. A história da Copa do Mundo no Catar já começou um pouco estranha, antes mesmo do anúncio que se assistiu. Isso porque um dos grandes motivos para essa escolha foi algo que virou pauta recorrente na FIFA, a corrupção. Segundo a grande coleção de reportagens do The New York Times, um esquema que foi montado entre executivos da FIFA e de canais de televisão subornou dezenas de presidentes de confederações de futebol, incluindo o Ricardo Teixeira, do Brasil, para votarem na candidatura do Catar. E a motivação e o processo eram simples. De acordo com a acusação dos norte-americanos, os canais queriam assegurar que os torneios que eles pagaram uma fortuna para transmitir fossem nos lugares mais vantajosos para eles. E os executivos que fizeram o meio-campo desse suborno também tiveram direito a uma parte dessa grana. Dentre os lugares mais vantajosos estava o Catar, um país com nenhuma tradição no futebol, mas com um plano de investir pesado no esporte e também na estrutura para as transmissões. Tanto que, nos anos seguintes, investiu na Qatar Sports, empresa que é dona do PSG e uma das maiores emissoras do Oriente Médio, a beIN. Do escândalo todo, a maioria dos envolvidos foi afastada ou banida da FIFA, mas poucos deles enfrentaram os processos criminais e podem ser presos se saírem do Brasil, por exemplo. Mas essa grana toda não foi só pelo voto no Catar. Segundo as investigações, foi pro anúncio das duas sedes daquele dia lá em 2010, 2022 no Catar e 2018 na Rússia. Apesar da corrupção nos votos ser um fator em comum entre os dois últimos mundiais, a coisa que mais repercute sobre esse de 2022 também não é uma exclusividade dele, mas alcançou níveis nunca vistos antes. Em março de 2021, a seleção alemã foi a primeira campeã mundial a se posicionar claramente contra a Copa do Mundo lá. O capitão, que foi campeão em 2014 aqui no Brasil, Philipp Lahm, chegou a dizer que não vai até o Catar e que o respeito aos direitos humanos deveriam ser uma peça-chave em um torneio como esse. Tanto a fala dele quanto outros protestos sobre esse assunto ganharam força depois da matéria de 2021 do The Guardian, jornal inglês, que revelou que até então 6.500 imigrantes que foram contratados para trabalhar nas obras da Copa morreram por causa de acidentes, más condições de vida e até desidratação. Desde 2010, milhões de pessoas de vários países próximos se tornaram mão de obra barata para as construções, já que a maioria dos nativos já ocupavam outras áreas, além de nunca ter tido esse tipo de demanda para esse trabalho até então. Por causa disso, de acordo com um censo de 2019, mais de um quarto das pessoas que vivem no Catar são indianos imigrantes. E assim como em outros lugares onde aconteceram migrações em massa, eles se tornaram a parte mais vulnerável da sociedade catária, que, segundo relatos e reportagens, viola constantemente os direitos dessas pessoas, tanto como trabalhadores como humanos. Sem muito controle ou posicionamentos firmes, algumas federações fazem protestos discretos para mostrar para o mundo essa situação. A fornecedora de material da seleção da Dinamarca, por exemplo, fez a camisa da mesma cor do próprio logo e disse que não quer que a sua marca apareça em um torneio que custou milhares de vidas, o que para muitos foi uma campanha de marketing mais do que um protesto na real. Mas esse não é o último ponto que incomoda em todo esse torneio, que será o primeiro a colocar em questão algo que é tratado como prioridade no futebol, o fato que ele é para todos. I'm a man, and I love men. I do, please don't be shocked, have sex with other men. This is normal. So please get used to it or stay out of football. Because the most important rule in football is for everyone. Esse encontro rolou na Alemanha já esse ano, e o cara que falou é um dos representantes das torcidas alemãs. A fala dele veio pouco tempo depois de uma declaração do general do Catar que pontuou que bandeiras do movimento LGBTQIA+, serão confiscadas pela segurança do próprio torcedor. No Catar, relações entre pessoas do mesmo sexo, principalmente homens, é crime e pode levar até a pena de morte. E mesmo com autoridades garantindo que pessoas da comunidade LGBT serão bem-vindas na Copa do Mundo, de acordo com uma matéria da Sky News, alguns hotéis em Doha se recusaram a receber hóspedes que tentavam fazer reserva de um quarto, sendo os dois do mesmo sexo. Também por causa desse ponto, a Federação Inglesa decidiu se manifestar e será obrigada a pagar uma multa à FIFA por usar as cores do arco-íris na faixa de capitão durante o Mundial, o que é proibido em qualquer competição da Federação Internacional.
Para o Emir do Catar, a Copa do Mundo será uma grande oportunidade de pessoas de várias partes do mundo conhecerem a cultura do país e que a melhor forma de fazer isso é respeitá-la. O Mundial tá para começar e tá praticamente todo mundo ansioso e de olho na TV para saber o que vai rolar dentro do campo. Mas fora dele, nem muito longe, logo nas arquibancadas, os torcedores estão encarando essa, que é a Copa do Mundo mais controversa desse século. O ponto a ponto vai continuar rolando e de olho em tudo que acontece por lá. Deixa nos comentários o que você gostaria de ver mostrado aqui. Um abraço e até a próxima.